Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Vacina Talks, uma noite hoje muitíssimo especial. Meu nome é Robson Amaral, eu sou membro de um projeto de divulgação científica, a Ilha do Conhecimento, e também membro da União Pro Vacina, do UP Vacina. E eu estou aqui para dar, então, as boas-vindas a todos vocês para essa edição muito especial. E quem está me ajudando hoje aqui no backstage é a Natália Pereira, também membro da União Pro Vacina. Se você ainda não conhece, né, o Vacina Talks, a ideia é uma série de lives, né, que na forma de bate-papo, realmente, não na forma de uma palestra, com especialistas em relação à vacina, mas sim trazer vários convidados para um bate-papo a respeito de algumas dúvidas que a sociedade ainda tenha a respeito das vacinas. E a gente, obviamente, por motivos óbvios, demos um enfoque nos últimos meses à vacina da Covid-19 e também outros assuntos ali que tenham ganho holofote especial durante a semana. O Vacina Talks ele foi idealizado pelo projeto, então, União Pro Vacina e Ilha do Conhecimento. O União Pro Vacina ele é uma iniciativa que foi organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, aqui da USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Centro de Terapia Celular, CTC, e o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID. E também alguns projetos de divulgação científicas, como a Ilha do Conhecimento, Video Academics e o Game Club da FEA. Hoje, né, a gente tem outros projetos de divulgação científicas que estão junto com a gente, que ajudam, são colaboradores, como o Pretty Much Science, o Rede Análise de Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. E o objetivo do UP Vacina é isso, né? Unir projetos de divulgação científica e instituições para combater a desinformação com relação à vacina. Bom, o Ilha do Conhecimento, né, como eu também mencionei para vocês, é um projeto de popularização da ciência. Totalmente gratuito, colaborativo, onde profissionais de diversas áreas contribuem, então, com o nosso conteúdo em nosso site e nas nossas redes sociais. Se você ainda não conhece esse projeto, fica aqui, claro, o nosso convite para que vocês acessem as nossas redes sociais, curtam o nosso conteúdo, compartilhem, e a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante, tanto da Ilha do Conhecimento quanto do UP Vacina. Bom, como eu falei para vocês, então, nessa edição, ela é especial por quê, né? Porque finalmente a gente não falaremos de Covid-19, ou talvez falaremos no finalzinho, né, ou da pandemia, mas sim de um assunto que é tão importante quanto, né, já levou à morte de milhões de pessoas, que é o HIV. Esse número tem caído nos últimos anos, graças a alguns avanços nas pesquisas científicas, né, que é novos tratamentos, métodos de prevenção, mas, no entanto, a gente ainda tem muito a se conversar sobre essas conquistas, em especial a vacina que está sendo, né, desenvolvida contra o HIV, e também sobre enfrentamento ao preconceito e garantia de acesso à informação das pessoas que vivem com HIV a essas novas abordagens. Então, como tema especial, nós temos 40 anos da descoberta AIDS-HIV, conquistas da ciência e o que ainda falta ser alcançado. E para isso, então, claro que a gente convidou aqui, né, um time de peso, que a gente já agradece desde já por estar aqui presente, ter aceito o convite para a gente. Bom, primeira convidada, ela voltou aqui, eu tenho a honra de dizer, né, de falar boa noite, mais uma vez, para a Mônica De Bolle, que participou da nossa primeira edição, né, a Mônica ali participou do primeiro piloto, né, a gente ainda estava estruturando como ia ser, também deu sugestões e dicas muito importantes, né, que fez com que a gente continuasse aqui com o Vacina Talks. A Mônica ela é professora da Johns Hopkins University, é pesquisadora sênior na Peterson Institute for International Economics, formada em economia, mas atualmente em formação, né, em imunologia e microbiologia, vai começar o PhD em breve, né, pela Georgetown University, e dentre muitas de suas atuais atividades, a Mônica é membro da iniciativa Observatório Covid-19, possui também um canal no YouTube e o podcast Tríplice Fronteira, colunista do El País e também do Poder 360. Mônica, obrigado e boa noite. Boa noite, Robson. Meus agradecimentos aí a você e ao pessoal da Ilha do Conhecimento, da União Pro Vacina. É um prazer enorme estar aqui. Principalmente é um prazer enorme estar aqui falando sobre um assunto também pandêmico, também atual, de uma pandemia que persiste, mas que não é a pandemia de Covid e que permanece sendo um dos nossos maiores desafios, assim, em termos de combate, tratamento e prevenção. Perfeito, Mônica. Isso é muito importante mesmo. Acho que vai ser muito especial essa edição que a gente está fazendo. Bom, queria dar, então, boa noite, boas-vindas para o nosso segundo convidado,
que é o Bernardo Porto Maia. O Bernardo é médico infectologista, graduado pela Universidade do Estado do Pará, pós-graduado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mestre em saúde na Amazônia, pelo Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, e especialista em preceptoria em medicina de família e comunidade pela UNASUS UFCSPA. Atualmente atua como coordenador médico do Centro de Pesquisa e Pesquisas Clínicas HB Emílio Ribas, e está envolvido com o estudo mosaico também no Emílio Ribas. Boa noite, Bernardo, seja bem-vindo. Boa noite, Robson, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A gente já conversou um pouquinho antes, eu te falei, é até complicado convidar a gente para falar do que a gente gosta tanto, eu sou absolutamente apaixonado por esse assunto, então é um prazer sempre que eu sou convidado para falar um pouquinho mais sobre HIV, e como a Mônica acabou de falar, é algo que a gente precisa investir mais em diálogo, né? Então, o que a gente conseguiu até o momento de frear essa pandemia, que de fato é bom a gente chamar essa atenção, é uma outra pandemia concomitante aí a que a gente está vivendo e que a gente ainda não conseguiu vencer e continua ocorrendo, sempre foi, os avanços sempre iniciaram quando a gente começou a falar mais sobre o assunto, sobre o qual permeia muito tabu ainda. Então, eu fico muito feliz quando sempre surge um convite para a gente falar, principalmente quando a gente tem novidades tão animadoras para compartilhar, como a gente tem agora, nessa pandemia quarentona. A gente gostaria que fosse bem antes, né, do que ela completar esse aniversário de 40 anos, mas vai ser um prazer discutir um pouquinho sobre vacina para o HIV com vocês hoje. Perfeito. Para a gente é um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, nosso terceiro convidado é o Dario Sérgio Rosa Coelho. Dario é assistente social, representou a região Sudeste na Comissão Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, ex-representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV do Espírito Santo, militante na luta pelos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e também há 18 anos vivendo com HIV. Boa noite, seja bem-vindo, Dario. Boa noite, Robson. Boa noite, Bernardo, a Natália, a Mônica. Eu quero agradecer pelo convite, né, por poder abordar esse tema que me é tão caro, né, a minha vida, nesses 18 anos, eu vivi 3 anos achando que ia morrer amanhã, e sempre 3 anos, vou morrer amanhã, até que eu descobri que eu não ia morrer, e aí estou aqui hoje, 18 anos após o meu diagnóstico, e militando pela causa, né, do HIV. Desculpa, alguém está me ligando aqui. É um prazer imenso estar aqui, contribuindo e falando, né, do que nos é o maior problema hoje de nós, pessoas vivendo com HIV/AIDS. É o estigma, é o preconceito e a discriminação e a falta de interesse por parte do Estado em estar executando política, ainda numa perspectiva conservadora, no Estado que deveria ser laico, mas de laico não tem nada. Nós vivemos hoje um momento muito conturbado na política brasileira e a gente precisa avançar. E no mais a gente vai falar aí no decorrer da nossa conversa. Muito obrigado a todos e todas e todes que estão assistindo também esse momento. Obrigado, Dario. Obrigado mesmo. A gente agradece muito a presença, ter aceito o convite de estar aqui com a gente nessa noite. Bom, vamos colocar todo mundo agora, então, aqui no nosso bate-papo. Hoje tem bastante convidados. Bom, ainda há, né, certa confusão, às vezes, de algumas pessoas com relação, né, a HIV, AIDS. Então, só para a gente deixar, né, claro, antes de a gente começar a conversar, AIDS, né, ela é a doença da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causado pelo HIV, que é a sigla em inglês, então, ok, do vírus da imunodeficiência humana. Por que eu estou falando isso? Porque há umas certas confusões com relação até ao título que a gente colocou, né, 40 anos da descoberta do HIV, que na verdade não é bem assim, se a gente for falar realmente do HIV. O que aconteceu? Então, há 4 décadas, o que aconteceu foi o registro, né, dos primeiros casos de mortes em decorrência da AIDS. Então, na cidade de Los Angeles, né, houve o registro de 5 homens, em junho, mais ou menos, de 1981, que haviam recebido, então, atendimento médico devido a uma pneumonia, né, causada pela pneumocistis, uma rara infecção fúngica dos pulmões e que vai agravar ali, né, os sistemas imunes que estão gravemente debilitados. Então, a gente está ali, né, em 81, em junho. Em julho, já viu o total de 26 pessoas, né, não apenas em Los Angeles, mas também em Nova York e São Francisco, que vieram a óbito por infecções oportunistas que se aproveitaram aí, né, desse sistema imune enfraquecido.
e já havia suspeita que seria um vírus que estaria causando isso, mas ainda pouco se sabia. Somente em 82, né, descobriu-se que a doença é transmitida pelo sangue, e a AIDS já se alastrava cada vez mais. Então, só em 83, então a gente tem até 3 anos depois, então, desses primeiros casos de AIDS, né, que realmente o vírus HIV foi identificado, né, e o exame de identificação foi desenvolvido. Então, só em 1983, aí, 3 anos depois, né, tá passada? Pois é, demorou. A má notícia, né, com esses exames, né, de identificação foi que logo eles viram que a AIDS já havia se disseminado amplamente. E desde então, nesses últimos 40 anos, mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas e já matou cerca de 32 milhões, mais até esse número. Bom, vamos fazer um comecinho, um pouquinho mais ali, né, científico, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais complexo aí, para a gente entender, então, primeiro sobre a imunologia disso, né, o que está envolvido, como que esse vírus age ali no nosso sistema imunológico e deixa ele tão fraco. Né? Então, Mônica, eu sei que você ama, né, imuno, a gente vai começar, então, fazendo esse overview a respeito da ação do HIV, né, como infecções crônicas, como HIV, por exemplo, desregulam o sistema imunológico dessa maneira. E todo mundo tiver também a vontade para comentar. Antes da Mônica começar a falar, desculpa, Mônica, só esqueci de avisar, gente, ao longo do nosso bate-papo, por favor, mandem suas perguntas, comentários, sugestões no bate-papo, ok? Que no final, nossos convidados vão responder. Mônica. Bom, muito obrigada e, de novo, um prazer estar aqui com o Bernardo e com o Dario. O HIV, primeiro deixa eu falar um pouco do HIV para depois falar um pouco sobre o que ele faz no nosso corpo, né? O HIV, em primeiro lugar, eu acho que é importante isso, já que estamos em tempos de Covid, o vírus que causa Covid-19, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, e é um vírus que tem, para quem acompanhava o meu canal anteriormente sabe disso, ele é um vírus relativamente grande, entre aspas, ele é um vírus de 30 mil pares base. E só para vocês terem uma ideia, o HIV, ele é 3 vezes menor em termos de material genômico do que o SARS-CoV-2. O HIV, ele é um vírus de mais ou menos 10 mil pares de base. E, no entanto, ele causa, se nada for feito, ele causa um estrago imenso no nosso organismo, porque ele ataca justamente algumas das principais células atuantes no nosso sistema imune. Então, ele ataca os linfócitos T, principalmente os linfócitos T CD4, que são aqueles que têm uma série eles têm uma porção de atividades distintas no nosso sistema imune, mas uma delas, uma muito importante, é exatamente a de ativar o mecanismo humoral, o mecanismo que produz anticorpos, além de outras várias funções que têm essas células. Além de atacar essas células, o HIV ataca as células, os macrófagos, que são células responsáveis por fagocitose, e ele ataca as células dendríticas, que são as células responsáveis também por apresentar antígenos, pedaços do vírus e tal, para o sistema imune poder reagir. Além de tudo isso, ele tem uma capacidade de evasão das células, outros linfócitos T, os linfócitos T citotóxicos, que é realmente impressionante. Ele é um vírus que tem uma mutabilidade imensa, tanto assim que, quando a gente olha as árvores filogenéticas, né, do HIV, o que a gente vê é que existem milhões de cepas diferentes. Então, o HIV ele tem 2 subtipos, o HIV1 e o HIV2, o predominante é o HIV1, mas quando você vai olhar assim, as árvores filogenéticas, há milhões de cepas de HIV, e elas são cepas, elas não são variantes. Então, a gente está acostumado a ouvir agora, na pandemia da Covid, variante isso, variante alfa, variante beta, variante delta, variante gama, as que antes eram P1, B1, 117 e tal. No caso do HIV, a gente não está falando de variantes, a gente está falando de cepas, que são realmente expressões
não só genômicas, mas fenotípicas do vírus distintas. Então, é um vírus que tem essa mutabilidade muito grande e que, por conta disso, é um vírus que é muito difícil de não de controlar. Nós conseguimos controlar por meio de tratamentos, mas ele é um vírus muito difícil de você conseguir remover do corpo, porque ele tem um mecanismo, ele tem vários mecanismos, mas um dos mecanismos principais do HIV é a capacidade que ele tem de ficar latente nas células imunes, em algumas células imunes, principalmente nos linfócitos T, CD4. Ele fica lá, latente, tem um repositório viral guardado, que mesmo que o paciente que convive com HIV esteja fazendo o tratamento retroviral, que reduz em muito a carga viral no organismo, e que, portanto, esse paciente não manifesta doença, mas ainda assim ele tem um repositório viral latente que o tratamento não consegue alcançar. Então, é importante entender isso sobre esse vírus, porque esse tem sido um dos grandes desafios na ciência, em termos tanto de tratamento de um lado, mas principalmente em termos de vacinas ou do que se chama de cura funcional, né? De você conseguir reduzir o vírus tanto que ele não seja nem detectável a partir de um determinado ponto. Então, esse é um primeiro assim, olhar geral, né, sobre o HIV e sobre como ele se manifesta no nosso corpo. A segunda coisa que eu acho importante reconhecer, e a gente vai voltar, eu acho, esse tema quando a gente falar sobre as vacinas, é que como o paciente que convive, a pessoa que convive com HIV, ela retém esse repositório viral, porque o vírus tem essa capacidade de latência. O sistema imune da pessoa fica constantemente no estado de sobreativação. Ele nunca volta ao equilíbrio, ele nunca volta à homeostase. Ele está sempre sobreativado. Ainda que o vírus esteja controlado, o sistema imune está sempre sobreativado. O que isso significa? Significa que processos inflamatórios crônicos é o que marca a vida das pessoas que convivem com HIV. E esses processos inflamatórios crônicos estão vinculados a um risco muito maior do que o risco populacional dessas pessoas virem a desenvolver doenças cardiovasculares, por exemplo, ou certos tipos de tumor, do que, como eu disse, a população em geral. Essas comorbidades nada têm a ver com o vírus, nem com o tratamento para o vírus, mas sim com essa sobreativação constante do sistema imune, provocada exatamente por essa capacidade de permanecer latente no organismo. Então, é um vírus extremamente ardiloso, é um vírus que, enfim, tem uma capacidade de evasão imune enorme, e é um vírus que ataca o nosso sistema imune. Então, ele, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa a nos ensinar sobre o nosso próprio sistema imune. Nesses últimos 40 anos, o que houve de pesquisa já desenvolvida para o HIV e o que isso trouxe para o campo da imunologia foi enorme. Perfeito, perfeita colocação, Mônica. Realmente, o assunto, ele sempre vai ser muito importante ser tratado por causa disso, né? De todas essas complexidades que esse vírus traz para a gente. Tanto que ele é usado, né, nas pesquisas, né? A gente utiliza ali algumas dessas estratégias que o HIV possui, né? De uma alta infecção, né, nas células, até no desenvolvimento ou pesquisa de vários outras áreas, né? A gente usa esse envelope, né, do HIV e o encapsulamento dele e tudo mais. Então, realmente, é um vírus bastante complexo, né, que a gente tem que tratar. Mas eu dei uma pincelada mais ou menos no histórico, né, falei para vocês no comecinho, mais ou menos como foi a história da AIDS e tudo mais, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nas questões, então desses avanços, né, o que a gente teve nesses 40 anos, os marcos científicos com relação ao HIV, e nesse contexto eu queria saber do Bernardo sobre o papel, né, a situação no Brasil também com relação ao combate ao HIV, o que a gente tem hoje disponível para tratamento, para prevenção, e como agem esses programas estão hoje no SUS, também
tem de particular? Como foram esses avanços, como é essa situação? Bom, vamos lá, fica até mais fácil depois dessa introdução histórica do Robson e esses comentários tão pertinentes da Mônica sobre o agente etiológico, né, para a gente conseguir conversar um pouco sobre o caminhar dessa pandemia. Eu sei que o Robson falou ali, não vamos falar de Covid-19 hoje, mas assim, o paralelo é inevitável, né? Então, a gente vivendo uma pandemia agora, a gente precisa lembrar, quem está aqui ouvindo a gente, que a gente já vive outra pandemia há 40 anos. E realmente o HIV é um vírus muito peculiar, acho que a Mônica deixou bem explícito isso, e desde já mostra o desafio que ainda é atual da gente conseguir desenvolver armas tanto de tratamento, que a gente vem a largos passos caminhando, mas principalmente de prevenção. E quando eu falo de prevenção, a gente toca no principal tabu desse vírus, né? Porque existe um lado social que eu acho que o Dario vai comentar mais extensamente depois, que cerceia toda essa discussão. O HIV, até a gente descobrir lá, você falou de 1980, 1981 principalmente, se eu não me engano, foi dia 5 de junho a publicação, em 1981, dos primeiros casos de pneumociste carine, né, pneumociste girovese, que é aquela pneumonia fúngica que você falou, e veja bem, eu até fiz um post sobre isso, não parece alguma doença que a gente conhece bem hoje? Uma pneumonia desconhecida que começa de repente e a gente não sabe o que causa. E olha o quanto que demorou naquela época, demorou um ano para a gente descobrir que aquilo era de fato, que doença é que era, e ainda assim, quando a gente descobriu em 82, a gente não sabia ainda o que causava. E durante muito tempo isso estigmatizou uma população que começou a se repetir em relação à população principalmente afetada, que eram os homens que faziam sexo com homens, e trouxe todo aquele estigma da peste gay, do câncer gay, até a gente conseguir descobrir que, na verdade, era um vírus em 83, com todas essas peculiaridades genéticas e esses desafios aí para a gente desenvolver armas, né? É importante, nesse momento, já deixar bem claro para quem está ouvindo a gente aqui, a diferença de HIV e AIDS, né? Que muita gente fala HIV/AIDS como se fosse uma coisa só. Isso, de fato, simplifica um pouco a nossa comunicação, mas são coisas absolutamente distintas e, principalmente, hoje. Você pode tranquilamente viver com HIV e não ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, não desenvolver, portanto, a AIDS. Então, a gente tem que estabelecer essa diferença do que é infecção e do que é doença, principalmente no mundo onde a gente se encontra hoje, onde você pode viver com o vírus sem manifestar a doença, a depender da sua adesão ao que a gente tem de tratamento. Infelizmente, é uma infecção para a qual não há cura, e a Mônica elucidou bem aqui os motivos pelos quais é tão difícil. A gente até tem alguns trabalhos em desenvolvimento no momento, alguns casos que algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, né, da cura do HIV, inclusive, a gente tem uma linha de pesquisa no Brasil, aqui na Unifesp, muito promissora, do Dr. Ricardo Dias, né, em relação ao tratamento curativo para o HIV, mas isso ainda está em fase de pesquisa clínica. Esses pacientes ainda estão sendo seguidos para a gente ver se realmente essa cura foi uma cura funcional, uma cura esterilizante de fato, mas a gente discute aí mecanismos de conseguir erradicar esses reservatórios, como a Mônica bem falou, de HIV latente, mesmo naquelas pessoas que hoje aderem ao tratamento antirretroviral. E aí, um marco que você me pediu, não tem como a gente não eleger esse como o principal marco da história do HIV, que foi o desenvolvimento da terapia antirretroviral de alta potência. Então, se a gente coloca lá atrás, se a gente volta para lá 1980, quando a gente teve os primeiros antirretrovirais surgindo, a gente tinha um tratamento pautado em monoterapia. Eu até convido aqui as pessoas, se não assistiram ainda, a assistirem um documentário, né, que é o Carta para Além dos Muros. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, onde tem vários relatos de alguns mestres meus, com quem eu aprendi e aprendo até hoje dentro do Emílio Ribas, algumas passagens do documentário dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e muitos depoimentos de pessoas vivendo com HIV, alguns que vivenciaram aquela experiência de viver com HIV num mundo onde parecia que ainda eram sinônimos, e de fato ainda eram, né? Lá atrás era difícil você diagnosticar HIV e não ter AIDS, era muito difícil, porque você já diagnosticava muito tardiamente.
E quando a gente tinha, naquele momento, uma terapia pautada em monoterapia, eu tinha só zidovudina, basicamente, eu tinha uma terapia antirretroviral de baixa eficácia e que expune essas pessoas que viviam com o vírus a eventos adversos muito incompatíveis com a continuidade dessa terapêutica. Então, basicamente, as pessoas tinham que escolher se iam morrer de AIDS ou se iam morrer dos efeitos colaterais das medicações que iriam utilizar. E mesmo utilizando, sabiam que o efeito não ia ser tão bom suficientemente para evitar o desfecho que se queria evitar naquele momento. Só lá em 1996, 97, quando a gente começou a ter o desenvolvimento dos inibidores de protease, né, a gente começou a falar de terapia antirretroviral de alta potência, aquela terapia antirretroviral que deixa o paciente que vive com HIV indetectável. E aqui, para deixar claro para as pessoas também, é exatamente o que a Mônica acabou de comentar. Se a pessoa adere a essa terapia antirretroviral, significa que eu não vou conseguir detectar uma quantidade mínima de carga viral no sangue dessa pessoa, portanto, ela vai estar indetectável. Mas, ainda assim, ela vive com HIV. Porque eu sei que há células do sistema imune destas pessoas que albergam esse vírus em alguns reservatórios. E aí mora o desafio do tratamento curativo, né? A gente estimular esse vírus que está ali latente a se tornar ativo e conseguir, então, erradicá-lo. Isso é que é tão difícil por todas as peculiaridades do HIV. Então, de fato, esse foi o grande marco. E aí eu trago, decorrente disso, um outro marco que é mais recente e que ainda polêmico para algumas pessoas, mas que a gente precisa acabar com essa polêmica, que é o indetectável igual a intransmissível. Quando a gente fala de HIV, a gente fala também do estigma de saúde sexual, não só das práticas sexuais entre as pessoas, mas também para fins de reprodução. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui também vivenciou uma era em que não precisa puxar muito lá para trás. O bom do HIV é isso, que é tudo tão dinâmico que aconteceu ontem, né? Então, até 2010, a gente só tratava ali pessoas que tivessem um número específico de CD4, ou seja, a gente começava a tratar as pessoas já imunodeprimidas. E hoje a gente já vive uma era do teste-trate, né, onde você já diagnosticou a infecção pelo HIV, você não espera ter AIDS, você já está tratando. E a gente também venceu, até que, enfim, essa barreira da transmissibilidade em pessoas vivendo com HIV que estão indetectáveis por aderirem à terapia antirretroviral. Hoje a gente sabe, desde 2017, na verdade, que pessoas indetectáveis que vivem com HIV não transmitem o vírus, independente de como pratiquem sexo. E, portanto, também não precisam de uma forma de reprodução assistida para se reproduzirem, né? Então, pessoas que vivem com HIV podem ter filhos. Eu trago aqui até, divido com vocês uma experiência que eu tive, que desestigmatiza bastante essa ideia que a gente tem. Eu tive a experiência, durante a residência em infectologia no Emílio Ribas, de ter um paciente vivendo com HIV heterossexual, homem cisgênero heterossexual, que até 2018 ainda insistia em métodos de lavagem espermática para conseguir tentar ter filho. E eu não sabia, eu não conhecia a parceira desse paciente. E aí eu sempre tenho esse hábito de querer conhecer os parceiros dos meus pacientes. Falei, convoca ela para a gente bater um papo, para a gente conversar, para eu entender também, né, dentro dessa relação, o que o HIV, o que essa infecção significa para essa tua parceira. E aí eles dividiram comigo essa aflição de não conseguirem engravidar, porque nunca conseguiam. Eu disse, gente, mas 2018 isso já era sabido, né? Então, como mesmo dentro da comunidade científica, mesmo dentro da comunidade médica, dos profissionais de saúde, a gente ainda tem que desfazer alguns mitos. E esse casal, enfim, conseguiu aí, depois de tomar ciência dessas informações, seguir a sua saúde sexual e reprodutiva como uma outra pessoa qualquer, né? Então, realmente, a gente teve esse outro avanço muito marcante em 2017, e a atacada final aí já veio em 2019, com o Partner 2, né? Que foi o ensaio que mostrou realmente, findou essa discussão em relação à possibilidade de transmissão do HIV entre pessoas indetectáveis. Isso realmente não acontece. Então, esse vem como um segundo marco importante que está aí atrelado com a terapia antirretroviral, pois não seria possível se a gente não tivesse medicações altamente eficazes. E sobre a disponibilidade disso no Brasil, Robson, o Brasil ele sempre teve um destaque muito grande em relação ao seu programa de enfrentamento à infecção pelo HIV e
combate à AIDS, né? A gente tem um tratamento 100% disponível no SUS, isso é realmente muito fundamental dentro do enfrentamento a essa pandemia, e hoje muito facilitado também. Com apenas 2 comprimidos por dia, o usuário, né, consegue indetectar a carga viral em menos de um mês, na maioria das vezes, já não transmite mais, e hoje, com eventos adversos infinitamente incomparáveis, na verdade, em relação ao que se tinha lá atrás. A gente tem um número de comprimidos factível. Hoje, muita gente que não tem nenhuma infecção e nenhuma doença, nenhuma comorbidade, toma mais do que isso para eventuais suplementações ou complementações nesse mundo fitness em que a gente vive, né? E é muito mais fácil, às vezes, até aderir a tratamentos como o do HIV do que aderir a tratamentos como um tratamento para um diabético, a depender do estágio em que essa pessoa se encontra da doença. Eu sempre faço essa comparação também. Então, a gente tem que vencer muitos estigmas e a gente vem caminhando aí a passos largos, não tão largos quanto a gente gostaria, por se tratar de uma doença e de uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, isso realmente gera algum tabu, mas a gente caminha a passos largos nesse sentido. E além do tratamento, o que a gente vai discutir depois, hoje, novidades aí em relação à prevenção. O que a gente tem de prevenção hoje, de arsenal de prevenção? A gente, além do método de barreira, que continua sendo um método bastante eficaz contra a infecção pelo HIV, que é um vírus diminuto em relação a tamanho estrutural, como a Mônica já falou. Então, o método de barreira ainda é um método de prevenção universal para a grande maioria das infecções, mas não para a grande maioria das pessoas, e que isso fique claro, né? A gente tem que ter a ciência de que método de prevenção bom é aquele que você consegue usar. Não é a camisinha, não é a PrEP, não é a PEP, não é a testagem, é tudo isso combinado e quando e como cada um conseguir utilizar. Não é todo mundo que consegue utilizar camisinha, não adianta a gente viver nesse mundo fantástico que não existe, né? E a gente precisa, sim, desenvolver novas armas, e hoje a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é o uso também do tratamento antirretroviral por 28 dias após uma exposição sexual de risco ou após um acidente com material biológico, que evita, em praticamente 100% das vezes, a evolução para essa infecção. E também temos a pré-exposição, né? A profilaxia com 2 antirretrovirais em um único comprimido, que a gente utiliza como PrEP, né? Popularmente conhecida como PrEP, para populações mais vulneráveis e para populações-chave à infecção pelo HIV. Com um comprimido por dia, a gente consegue uma eficácia de até 99% contra a infecção por esse vírus. Então, a gente está cercado de armas de prevenção e vamos discutir ainda outras novidades, como a vacina, que vem se apontando aí como um futuro promissor. Perfeita fala, Bernardo. Muito obrigado por todo esse overview, né, de todos os avanços. Acho que realmente é importante. Tem muita gente que ainda não sabe, né, desconhece muito das coisas que você, né, mencionou, principalmente PrEP, né, a gente sabe que muita gente ainda possui dúvidas, né, e tenta esclarecer dúvidas. A gente tem pergunta ali a respeito também, depois no finalzinho a gente vai colocar para falar um pouquinho melhor sobre isso. Né. E vamos então, né, dar voz, né, protagonistas, né, disso, representado aqui, né, acho que pelo Dario, que pode contar um pouquinho mais para a gente, a respeito de como é, né, viver com HIV hoje, em 2021, como foi, né, na época que ele descobriu e como que foi essa evolução, porque, né, a gente está falando de 40 anos de avanço da ciência, né, da pesquisa, mas e a sociedade? Né, acho que é a grande questionamento que a gente tem, né, será que a gente teve avanço também? Os primeiros casos que eu contei, então, no começo, foram relatados, né, então, em pessoas do sexo biológico masculino, que tinham relações sexuais com pessoas, né, do mesmo sexo biológico, e, como o Bernardo falou mesmo, né, a gente tinha, no início da pandemia, ela foi marcada mesmo por um descaso, até por parte das autoridades ali, né, até recomendo um filme, não sei se vocês já assistiram, do The Normal Heart, que é de 2014, ele trata um pouco sobre esse assunto, é bem bacana. E, na época, as principais autoridades mesmo do país, ali nos Estados Unidos, a sociedade em geral, via a doença como até uma piada, né, e não como um assunto de grande importância no início, dando até a conotação, como o Bernardo já contou, a respeito, né, da peste gay. E, diante desse cenário que se começou isso, né, Dario, como que é viver, então, com HIV em 2021? Ainda a gente precisa falar sobre enfrentamento a preconceito, estigma,
e discriminação? A ciência evoluiu, mas a sociedade não evoluiu tanto? Como é que é, Danilo? Eu posso dizer que a gente avançou muito na questão patológica das medicações, a ciência, aconteceram grandes avanços. O Dr. Bernardo já contou aí as questões das toxicidades das medicações, os efeitos adversos, né? Na década de 90 e no início dos anos 2000, muitas pessoas eram deformadas devido à lipodistrofia. Inclusive, no estado do Espírito Santo, nós conseguimos, quanto movimento social, em parceria com o estado, nós temos um hospital de porta aberta para cirurgia de lipotrofia, são cirurgias plásticas corretivas para pessoas que vivem com HIV. Então, a história desses 40 anos, ela começa justamente já pautada no estigma, porque o HIV, a AIDS era peste gay, era vinculada à prática sexual, e sexo, né, é só para reprodução, não pode ser para ter prazer, né, e tem que usar camisinha, não pode fazer sexo, nossa, você não pode ter relação sexual sem preservativo, seja ele qual for. E aí a gente já começa muito mal no que tange a questão do preconceito e estigma, né? E de pronto, as ONGs, à época, né, na década de 80, de homossexuais, as ONGs LGBTs, estamos no mês do orgulho, abraçam a causa, né, e que tem um grande papel de destaque no apoio às pessoas que estavam com a AIDS da época, porque a maioria das pessoas já se descobriam doentes de AIDS, e tem grandes nomes, em São Paulo ainda tem ONGs que ainda existem dessa época, até que nós, pessoas vivendo com HIV, falamos, não, agora está na hora da gente falar pela gente, né? Nós vamos começar a nos organizar, e aí a gente se reúne quanto movimento social, e surge a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, e a gente começa a fazer esse papel de controle social de nós, pessoas vivendo com HIV. Essa rede ainda existe aqui no estado é o Sidney, um companheirão meu, que é o representante da Rede Nacional no Espírito Santo, e através da rede, uma mulher vivendo com HIV que dá entrada, quando surge os coquetéis, né, o coquetel de antirretrovirais, a Nair Brito, uma mulher vivendo com HIV, entra na justiça e consegue, através de liminar, acessar a medicação, e que abre precedente para que eu hoje tenha acesso a essa medicação tão potente, com tão poucos efeitos colaterais. Mas também, por outro lado, nós temos profissionais dessa época. Uns evoluíram e participaram do Cartas para Além dos Muros, né? Nós temos a Márcia Rachid, os médicos do Emílio Ribas, a Maria Clara Giana, que é uma grande minha amiga aí de São Paulo, que tem um discurso que pauta a autonomia da pessoa vivendo em fazer suas escolhas, né? E das pessoas não vivendo também, né? Nas práticas sexuais. Mas tem o discurso de que é preciso levar informação. E, se falando em informação, São Paulo está disparadamente à frente, por exemplo, do meu estado, né? Na noite de São Paulo, é normal você escutar falar de profilaxia pré-exposição, da PrEP, da PEP e do indetectável intransmissível. Tanto que São Paulo foi a primeira capital do Brasil, a maior e primeira, que zerou a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, e que reduziu os índices de infecção de novos casos de HIV. Né? A primeira capital, e assim, é uma grande vitória. E em Vitória, nós recebemos hoje a informação que nós avançamos nos índices de pessoas que contraíram o vírus HIV. Isso é triste, mas a gente não consegue levar a informação da mandala de prevenção. Não sei se todos e todas conhecem a mandala, mas é uma mandala onde você faz suas escolhas, né? Ela vai falar da vacinação, para hepatite e outras ISTs que existem, vacinação, testagem regular, PEP, PrEP, indetectável, tratamento como prevenção, que seria indetectável transmissível, e redução de danos, né? Na questão do uso de álcool e outras drogas. E a gente não consegue dar visibilidade a essa mandala aqui. E eu falo, assim, que eu não quero, sabe, Robson, Bernardo e Mônica, eu quero, lógico, chegou a cura, ótimo, vou lá, vou tomar a medicação, a vacina, e vou alcançar a cura. Mas mais que a cura, eu quero poder dizer que eu vivo com HIV e que eu não represento risco para ninguém, porque a gente vive como se nós fôssemos o perigo. E a verdade é mais seguro ter uma relação comigo sem preservativo do que com uma pessoa que você não sabe qual a sorologia dela, se ela está positiva ou negativa para HIV.
E eu tenho que viver me escondendo, porque eu posso não conseguir trabalho, porque eu posso não conseguir me relacionar, eu posso ser isolado, eu não consigo me relacionar afetivamente se abro minha sorologia para as pessoas que querem se relacionar comigo, não quero, e eu não represento risco nenhum. Então, para além disso, aí eu trago outro debate, né? A gente precisa sair dessa questão da medicação, ambulatório médico, pega a medicação para casa. Não, nós temos outras demandas hoje, que é da saúde mental, não é fácil. Muitas pessoas, eu perdi um amigo a semana passada, porque desistiu de fazer o tratamento. LGBT, idoso, positivo para HIV. E ainda em meio a uma pandemia de coronavírus, né? E as mesmas pessoas que falam agora, viva a ciência, respeite a ciência, eles vão tomar vacina com a plaquinha viva a ciência em relação ao Covid, mas se for falar viva a ciência em relação ao detectável transmissível, não viva a ciência, não, cuidado, não é sempre. E assim, muitos profissionais ainda hoje, eles são dessa época e têm o mesmo discurso, eles não evoluíram em relação ao preconceito e estigma. Eu já participei de oficinas e palestras que eu me desentendi com uma pessoa que disse que para se relacionar com uma pessoa vivendo com HIV, tinha que passar até isso filme no dedo se fosse ter alguma penetração com o dedo. Imagina para a pessoa que vive com HIV, escutando um profissional passando essa ideia de imundo, de sujo, de uma coisa suja, quando na verdade eu não represento risco nenhum. E aí, quando eles resolvem falar das tecnologias, muitos profissionais, aqui no meu estado é muito comum isso, indetectável e intransmissível. Mas se escapar o vírus, cuidado, né? Se escapa do vírus, você pode se infectar. Ora, ninguém tem adesão ao tratamento, eu estou há 14 anos indetectável. 14 não, 17 anos eu me descobri com HIV em 2003, em março de 2003. Em abril de 2004 eu já estava indetectável e estou até hoje. Tem meu prontuário. Então, de março de 2004 até hoje, eu não tenho a mínima possibilidade de ter transmitido o vírus HIV para ninguém. E aí, eles sempre têm essa questão de colocar um pouquinho de medo, né, de apontar o dedo. E aí, recentemente, veio a informação de que mesmo com a carga viral, com escape de carga viral, eu não vou lembrar, o Bernardo pode me ajudar nesse sentido, mesmo que tenha baixinha carga viral, ela não transmite. Tem até um teto que não transmite. Eu não sei o número. Aí... Não, pode falar, Bernardo. Não, era só para... Eu achei interessante ter puxado isso, algo bem específico, eu acabei não comentando na minha fala, mas é exatamente isso que o Dario falou. Existe uma diferença entre estar detectável e o que a gente chama de blip, né? Então, blip é uma alteração diminuta de carga viral que pode acontecer e que não tem significância clínica, nem mesmo para transmissibilidade. E, Dario, isso realmente foi avaliado nos estudos, no Partner 1 e no Partner 2, principalmente, que sedimentaram essa ideia do indetectável igual a intransmissível, e houve, sim, blip entre as pessoas que viviam com HIV, que se tratavam, e mesmo em vigência dessa pequena detecção de carga viral, que a gente chama de blip, não houve transmissão. Então, isso é assunto encerrado, não há realmente qualquer risco. Uhum. E aí vem o assunto da PrEP. Não, mas tem que usar camisinha, porque se você fizer PrEP e não usar camisinha, você vai ter sífilis. Você vai pegar... Ora, se eu me disponho a estar fazendo uso da PrEP, eu vou fazer um acompanhamento médico. E já foi comprovado que as pessoas que fazem uso de PrEP, elas detectam ISTs, outras ISTs, bem no início, que dá para tratar. Ao contrário de que se elas não fazem a PrEP, elas também não vão fazer uso do preservativo e vão descobrir uma sífilis já em um alto grau de carga viral da sífilis. É uma sífilis terciária já. Então, quer dizer, sempre essa questão do medo. E aí, o que eu sempre disse? Se na década de 80, eu tive um amigo em 91 que morreu de AIDS, e eu convivi. Eu conheci a primeira pessoa do meu estado que morreu em 86 de AIDS. A primeira pessoa do estado eu conheci porque a minha avó, à época, estava internada no hospital, que ele estava isolado. Até a televisão do quarto dele, quando ele faleceu, eles botaram fogo porque não se sabia. Eu falo que a AIDS sempre foi muito presente na minha vida. Quando eu morava em Belo Horizonte, em 85, a professora entrou na sala de aula e falou: tem uma doença aí, não senta no vaso, não, lava as mãos, e já era o HIV em 85. Então, e esse medo não resolveu.
A AIDS, ela dizimou uma geração inteira. Está mais do que provado que trabalhar com a AIDS pelo medo, a AIDS mata, que a gente está voltando a ter esse tipo de campanha, a gente não pode, a gente tem que trabalhar dando a liberdade, a autonomia ao sujeito de fazer escolha. Qual é a melhor escolha? Qual é a melhor escolha? Você quer usar preservativo? Parabéns, ela não vai só prevenir o HIV, mas todas as STs. Ótimo. Mas você não consegue usar? A gente tem tem um cardápio para você fazer uso. E leva a informação como tem que ser. E aí eu posso dizer para vocês, a gente pode... já era para a gente estar muito mais à frente na questão dos índices de HIV no Brasil. E a gente não avança por causa do conservadorismo, né, da imposição do pensamento. A gente não pode... o que eu acredito não é o mesmo que você acredita, e eu tenho que respeitar as diferenças de pensamento. E a gente precisa avançar. Vale lembrar que o Brasil pactuou com a ONU, né, a meta 90-90-90, que é 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento e 90% das pessoas vivendo com HIV indetectável até 2030. E a gente está longe de alcançar isso. É uma pactuação do Brasil com a ONU. E eu acho que é isso. Em relação ao medo, assim, acho que eu falei da questão do medo, né? Eu acho que não cabe o medo mais. A gente precisa sair dessa visão conservadora. E eu vou fazer a fala que a doutora Márcia Rachid faz no filme, né? Tratar HIV é uma coisa tão simples, né? Você toma o seu comprimido, esquece o comprimido, vai viver sua vida, pode casar, pode namorar, deve ter relação sexual, você deve ter sua vida normal, eu só preciso que me aceite, na minha condição de pessoa vivendo. E aí é o mais difícil, fazer com que as pessoas te aceitem. Depois do HIV, eu fui diagnosticado em 2003, eu fui concluir ensino fundamental, médio, fazer faculdade, tudo isso depois do HIV, né? Quando eu consegui respirar, porque 3 anos foi de luto. 3 anos, como eu disse, achando que eu não conseguia me relacionar com ninguém, não conseguia... vivia achando que a morte ia chegar no dia seguinte. E aí, na faculdade, eu conheci uma ONG de redução de danos aqui do estado, onde eu conheci a Rede Nacional de Pessoas Vivendo, e aí eu caí de cabeça e é onde eu estou até hoje militando para que outras pessoas tenham as mesmas informações que eu tenho. E é uma briga diária, não é fácil. A gente que milita não é bem entendido. Hoje, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, estão querendo tirar a gratuidade do transporte coletivo do município de Vitória, das pessoas vivendo no momento de crise, de desemprego, que as pessoas estão morrendo de fome. Aí o Estado, ao invés de agregar, ele vem retirar direito, e a gente está aqui junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, tentando fazer com que uma lei permaneça para que as pessoas tenham adesão ao tratamento. A gente não consegue fazer com que o Estado de Espírito Santo coloque no seu site as tecnologias de prevenção. A gente não consegue fazer com que o Estado coloque os prédios em vermelho no dezembro vermelho. A gente já conseguiu a Assembleia de ser Legislativa fizesse. E aí tudo que não é falado não existe, né? Nós temos serviços que não acolhem, nós temos serviços desmantelados em relação a recursos humanos, nós temos um serviço de Vitória hoje que tem um infectologista atendendo 2.000 pacientes. Né? E qual é a qualidade dessa consulta para os pacientes? E qual é a qualidade de vida desse profissional que está ali também? Porque a gente também precisa olhar do outro lado, né? Dos dois lados. Então é isso, os desafios são muitos, mas a gente está aqui firme, forte, lutando para a gente conseguir vencer, né? Posso dizer que, acho que eu já disse, que viver com HIV, para mim, não é indiferente. Eu tenho uma vida normal. O HIV não trouxe nenhuma complicação, outra complicação de saúde, apesar que eu me descobri doente de AIDS, eu me descobri com CD432, neurotoxoplasmose, todas as complicações, por ter medo de fazer teste, porque a ideia que as pessoas têm, não quero fazer esse teste não, se eu fizer teste eu vou morrer. Como se quem tem HIV morre, quem não tem não morre. Né? Muitas pessoas que estavam vivas, eu já passei por muitas situações de preconceito, de pessoas trocarem de lado de rua da minha pessoa, de quando eu fui estudar e falar, olha, você precisa pedir para fazer prova em casa, você não pode ir para a escola. Eu tive que ser forte para suportar tudo que eu já...
muitas dessas pessoas já morreram. E o Dari está aqui, né? Com saúde, CD4 ótimo, carga viral indetectável, atuante, profissional de serviço social, e ainda arrumando tempo para militar em prol das pessoas que não têm voz. Porque o mais interessante, sabe, Bernardo, Robson e Mônica, que eu descobri nesses, acho que mais de 12 anos de militância, que o Estado já descobriu que nós somos os elos mais fracos. Que ninguém vai votar, nós somos 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. Tiraram o nosso exame de rotina de CD4, agora é só carga viral, nossa consulta era trimestral, passou para ser semestral, e assim, nos tiram direitos, porque eles sabem que a gente não consegue botar 100 pessoas na rua, contando com todo o movimento nacional de pessoas vivendo. Se a gente conseguisse botar 100 mil pessoas em Brasília, 10% das pessoas vivendo, a nossa história estaria muito mais à frente. Mas como eles sabem que nós somos reféns do estigma, do preconceito e da discriminação, eles fazem o que querem, ou pelo menos tentam fazer o que querem. Então, o Estado, para além de tudo, ele é cruel, porque ele não nos mata por falta de medicação. Eles matam uma morte social, nos negam direitos, nos fazem perder o desejo de viver, nos fazem ficar depressivos e, às vezes, muitas vezes, deixamos de tomar medicação. Isso acontece muito com a juventude. Jovens que deixam de se tratar porque não dão conta de carregar esse estigma e esse preconceito. E a gente precisa virar essa página. Não Sim. vejo muita expectativa nesse momento, né, de conjuntura política do Brasil, mas enquanto eu estiver vivo, vou estar aqui lutando. A luta continua. Por todos que não têm voz. Muito obrigado. Com certeza. Não, o Mônica puxou a palma. Eu acho que a gente só tem a agradecer mesmo, dizer muito obrigado por essa força que você tem, que você continua fazendo esse trabalho maravilhoso, essencial. Né? Então a gente agradece, eu acho que como sociedade, né, a gente tem que agradecer realmente toda essa força e por ter passado por muitas situações e estar aqui agora, né, colocando, permitindo com que outras pessoas não passem, né, ou passem com menos dor possível, né, tudo isso que já aconteceu. Eu acho que a sociedade, em nome da sociedade, eu só tenho como agradecer mesmo, Dario. E obrigado por ter compartilhado muito dessa experiência com a gente. A gente volta depois um pouquinho também com o Dario. Vamos entrar um pouquinho, então, sobre a vacina, né? Vamos falar o que é, né? A gente está aguardando aí, nesse segundo bloco aqui da nossa live, né? Hoje a live vai longe, hein, gente? Espero que vocês estejam com ânimo aí, mas tá muito bom, tá maravilhoso. E, bom, a gente então não tem a cura, mas a gente está, talvez, então, próximo de uma vacina. É isso mesmo, Bernardo? Estamos próximo dessa vacina. Por que é tão difícil desenvolver? Vocês já comentaram um pouco na imunologia, mas só para a gente pontuar mesmo, por que é difícil, então, desenvolver uma vacina para HIV, né? Comentar de novo sobre isso. E você contar um pouquinho para a gente, então, do projeto Mosaico, né? Esse projeto que você faz parte, está coordenando. Ótimo, acho que não tem nada dentro desse tema que me anime mais de falar do que a possibilidade de uma vacina, né? E a gente está num momento em que todo mundo está se apropriando de conhecimento científico. Eu sei que nem sempre é de tanta qualidade, mas só de ver esse movimento das pessoas quererem entender mais e ter autonomia sobre o seu conhecimento já me deixa muito feliz. Então, também não tem como não fazer esse paralelo. Uma pergunta que todo mundo me faz, né? Como é que pode a gente estar numa pandemia de Covid-19 há menos de 2 anos e a gente já tem uma diversidade de possibilidades de vacina e para o HIV há 40 anos até agora a gente não conseguiu nenhuma vacina. O que aconteceu? Não se investigou, foi preconceito, não teve dinheiro para isso, ninguém foi atrás, ou simplesmente é difícil mesmo, né? Toda essa questão do preconceito, toda essa questão da dificuldade de falar sobre, com certeza é uma dificuldade também para a gente desenvolver novas estratégias, tanto de cura, de tratamento, quanto também de vacina, mas a gente não pode negar que houve muito esforço na comunidade científica para a gente conseguir um imunizante contra o HIV. E quando a gente fala do histórico desses ensaios clínicos para tentar descobrir uma vacina contra o HIV, a gente vai lá em 1998, né? Na verdade, lá em 1981, quando tiveram lá os primeiros casos da pneumonia, que a gente nem sabia que era o HIV que causava, depois em 83, quando a gente descobriu que era o HIV, houve uma previsão de que em 86, veja bem, 86, 3 anos depois, a gente teria uma vacina.
Estamos em 2021 e agora a gente está no primeiro ensaio clínico que chega em fase 3, né? E aí eu me aproprio um pouquinho dessa disseminação do conhecimento em relação a tecnologias de vacina e pesquisa clínica que muita gente está vendo agora nos noticiários, né? Vocês sabem que a fase 3 é aquela fase onde a gente está testando vacina num grande grupo de pessoas, né? Então, é a primeira vez que uma vacina para o HIV chega tão longe, né? E por que foi tão difícil todo esse tempo a gente conseguir um resultado promissor? Exatamente pelo que a Mônica brilhantemente falou ali no início. Então, além dessas questões sociais, principalmente a gente tem uma questão biológica mesmo. É muito complexo a gente conseguir lidar com um vírus com uma capacidade tão grande de mudar de faces, né? E é muito difícil a gente conseguir, sem um avanço expressivo nas tecnologias de vacina, uma estratégia que a gente consiga contemplar toda a diversidade genética do HIV. Então, vê bem, é um vírus que ele se distribui não de forma uniforme no mundo. Ele se distribui de uma forma muito heterogênea nos territórios. Então, eu tenho HIV, por exemplo, no Brasil, principalmente HIV1 subtipo B. Mas se eu vou para a África, eu também tenho esse subtipo, mas as cepas que eu tenho desse subtipo são diferentes. Então, assim, a diversidade é tão grande que não dá para eu pegar o vírus HIV, enfraquecê-lo ou inativá-lo e utilizar numa vacina, porque eu vou induzir, talvez, uma proteção exclusivamente para aquele subtipo ou para aquela cepa. E as pessoas mesmo, hoje em dia... Bernardo, pegar um pedacinho, como a gente faz com as vacinas de Covid, você pega a proteína da superfície, a proteína spike, e você utiliza aquela proteína nas vacinas. No caso do HIV, porque eu vi que a pergunta apareceu aqui, no caso do HIV você não consegue fazer isso porque a proteína, o HIV também tem uma spike, é uma envelope, mas é uma spike. E essa proteína, ela tem, primeiro que ela é quase toda encoberta por açúcares, então ela não é visível para os nossos anticorpos, vários pedaços dela. E, em segundo lugar, os pedaços que são visíveis são altamente mutáveis. Então, não é como, no caso do SARS-CoV-2, uma proteína relativamente estável ou passível de estabilização. Não, é uma proteína completamente mutante e que muda o tempo inteiro. Ela tem um ou outro pedaço estável sobre os quais a gente pode falar depois, mas esse é um grande problema. A gente não consegue usar essas plataformas que a gente viu na Covid, porque é um vírus muito diferente, né, em termos de capacidade de mutação. Perfeito, Mônica, é exatamente isso. E é exatamente por isso, por essa dificuldade, tanto de utilizar o vírus inteiro, por sua diversidade, né, genética, como também de utilizar fragmentos desse vírus, por essa dificuldade também, essa peculiaridade específica do HIV, é que foi tão difícil até o momento a gente conseguir chegar ao que a gente chama de uma vacina global contra o HIV. Então, como é que a gente vai fazer uma vacina que consiga albergar toda essa diversidade genética desse vírus? E aí vem essa pesquisa, que é o estudo Mosaico, que eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Porque não é tão simples assim, mas eu espero que fique bem acessível para o entendimento de todos. Então, o que se desenvolveu, né? Os pesquisadores da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, propuseram uma plataforma de vetor viral, que não é uma novidade. A gente já utiliza essa plataforma em outras vacinas, inclusive em tentativas de vacina contra o HIV, onde a gente pega um outro vírus, o adenovírus 26, nesse caso, e acopla a esse vírus, que vai ser um vetor, estruturas do HIV. Essas estruturas não são, como a Mônica falou, e justamente pelos motivos que ela já citou, proteínas em si, mas sim estruturas gênicas dos mais diversos subtipos do HIV, que vão ser conglomeradas em um mosaico, e por isso o nome do estudo, e vão ser acopladas a esse vetor viral, o adenovírus 26. E como um cavalo de Troia mesmo, elas vão chegar no organismo de quem receber a vacina e expor essa pessoa ao adenovírus 26, que não é capaz de induzir doença, tá? É um adenovírus 26 modificado em laboratório
para justamente acoplar esse mosaico de estruturas gênicas do HIV, e uma vez que esse adenovírus 26 entra no organismo, ele também permite o contato do sistema imune desse hospedeiro com essas estruturas gênicas do HIV, que dentro do organismo vão transcrever proteínas pertinentes à estrutura genética de toda essa diversidade de subtipos. Então, vê que coisa nova, inovadora mesmo. Você consegue entrar em contato com estruturas de toda a diversidade, ou da maior parte dessa diversidade de subtipos existentes do HIV, sem o risco de se infectar pelo vírus vacinal, né? E com a possibilidade, então, de desenvolver uma resposta imune. Será que essa resposta é eficaz? É isso que a fase 3 do mosaico quer comprovar. Será que ela é eficaz? Porque que ela já existe, a gente já sabe. E que ela é segura, a gente também já sabe. Porque essa resposta a gente teve em fase 1 e fase 2. E eu posso dizer para vocês que, assim, estabelecendo um comparativo com o que a gente já teve de estudos de vacina para o HIV antes, o mosaico conseguiu, na fase pré-clínica, por exemplo, quando foi testado em chimpanzés, uma eficácia de 67%. Isso é absolutamente inédito. A vacina que até o momento chegou com uma eficácia um pouquinho maior foi o ensaio da Tailândia, né, que é o RV144, com uma eficácia de 60% no primeiro ano e que caía para metade, 31%, com 3 anos e meio. Foi realmente um estudo muito importante, mas que não foi possível de incorporar nos sistemas de saúde públicos e privados ao longo do mundo, porque 31% não é algo tão relevante, né? Mas agora a gente já tem uma eficácia de 67%, mais que o dobro ali, né? Quase que o dobro. Então, a gente realmente está muito animado em relação à possibilidade de estar chegando mais próximo de uma estratégia eficaz de imunização. E aí muita gente pergunta também, Bernardo, mas 67% de eficácia, em humanos isso pode ser maior, menor ou igual. Vamos supor que vai ficar ali nos 67, 70. Ainda assim, eu tenho 30% de chances de me infectar. Certo, mas o Dario já muito bem explanou isso aqui, que a prevenção ao HIV é uma mandala de estratégias combinadas. Então, se eu consigo acoplar a esse cardápio de estratégias de prevenção uma estratégia de imunização passiva, ótimo, né? Eu consigo te dar 70% de chances de se prevenir só com a vacina, e que pode ser e deve ser, nesse caso, combinada com outras estratégias. Se a gente se surpreender com um resultado acima disso, muito bem, ótimo, mas já é hoje algo muito inovador e que nos deixa muito feliz de conduzir, né? É um estudo multicêntrico, é um ensaio clínico que o objetivo é comprovar a eficácia dessa vacina global contra o HIV. Ele está acontecendo em 8 países ao longo da Europa e das Américas. Eu falo isso porque a gente tem um estudo irmão aí, que é o Incobodo, que acontece na África. E por que a gente tem que fazer estudos diferentes em populações diferentes? Porque o HIV que circula na Europa nas Américas não é o mesmo que circula na África. E a população-chave, que é em quem eu tenho que testar, também não é a mesma. Veja bem, quem é a população-chave para a infecção pelo HIV nas Américas e na Europa, principalmente? População LGBTQIA+, população carcerária, população privada de liberdade, usuários de múltiplas drogas, né? Então, a gente tem, principalmente aí, quando a gente fala de transmissão sexual, a população LGBTQIA+, como uma população-chave, e é o foco onde a gente quer alcançar uma casuística no mundo de 3.800 participantes, homens que fazem sexo com outros homens, cisgêneros, né? Pessoas trans que fazem sexo com homens cisgêneros ou com pessoas trans também, e pessoas não binárias que façam sexo com homens cisgênero ou mulheres trans, né? Então, nesse caso, essa população é a população de nosso alvo para a testagem dessa vacina, que uma vez que se comprova eficaz, obviamente vai ser ampliada o acesso para os demais grupos populacionais. Na África, quem é que é mais afetado? Mulheres heterossexuais jovens. É absolutamente diferente. Então, lá eu tenho que fazer um estudo com o mesmo desenho, mas com um produto investigacional, uma vacina direcionada para o subtipo que eu tenho lá, né, para os principais subtipos de lá e para a população que mais se infecta lá. Quando a gente está testando algo, por mais que a gente vá ampliar esse acesso depois, a gente tem que testar primeiro em quem está mais vulnerável, porque senão eu não consigo comprovar a eficácia da minha estratégia.
né? Então, esse é o estudo Mosaico, em linhas bem gerais, é um estudo de um segmento longo, de 2 anos e meio, no mínimo, né? E que tem um rigor científico muito grande, como a maioria dos estudos de vacina. A gente está fazendo, óbvio que com pressa também, mas sem aquela pressão emergencial da Covid-19. Então, realmente é um estudo com bastante critério, muito rigoroso e muito prazeroso também, porque a gente recebe pessoas numa situação de vulnerabilidade e que conseguem dizer para a gente, poxa, outras estratégias para mim não são tão eficazes, e eu quero contribuir com a minha comunidade, eu quero contribuir com a ciência, e é muito importante, na situação em que a gente vive, no cenário político em que a gente vive hoje, a gente ter esse engajamento e esse altruísmo de se oferecer enquanto um facilitador do desenvolvimento de uma arma tão importante no combate a essa pandemia de HIV. Em linhas gerais, o Mosaico é isso, mas eu estou à disposição para responder depois qualquer outro questionamento. Obrigado, Bernardo. Foi ótima explicação. Acho que é legal para a galera realmente entender, né, até esse primeiro contato. Né? Como você disse, se tiver mais dúvidas aí, vocês podem perguntar então para o Bernardo, que se disponibilizou a falar um pouco mais sobre o assunto. E caminhando ainda, né, nessa parte então da vacina, a gente tem novas tecnologias, né, de vacina emergindo. Então, tanto a vacina da Pfizer quanto da Moderna, né, para a Covid-19, usa uma tecnologia que a gente fala do RNA mensageiro, né? Ela tem revolucionado, então, a área de desenvolvimento de vacinas, e as empresas responsáveis, então, por esses, né, primeiros estudos, como o Bernardo mencionou, da vacina do HIV, estão já se preparando aí para uma possível parceria com a Moderna, para desenvolver, então, e testar uma vacina para o HIV baseada em RNA mensageiro. Né, Mônica, essa abordagem, caso mostre eficácia, né, deve acelerar, então, o ritmo de desenvolvimento dessas vacinas, né? Como funcionaria essas vacinas aí para o HIV? Bom, no caso do desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro, e como agora, né, a gente teve esse avanço incrível não do desenvolvimento dessas vacinas em si, porque a gente sabe que essas vacinas estão sendo desenvolvidas há 30 anos, na verdade. Então, existe um pouco esse mito de que, as vacinas foram feitas a toque de caixa. Não. As vacinas de RNA mensageiro estão sendo desenvolvidas há 30 anos, tá, gente? Então, é importante ter isso em mente. O que aconteceu foi que, com a pandemia de Covid, elas puderam ser colocadas em uso em humanos pela primeira vez. E a gente está vendo que elas, pelo menos no que diz respeito ao patógeno SARS-CoV-2, essas vacinas estão tendo um desempenho acima, inclusive, do que se imaginava, até do que se imaginava nos ensaios clínicos, mesmo com as variantes novas do SARS-CoV-2. Para o HIV, o que é extremamente interessante é pensar no seguinte, aí é um outro caminho distinto do mosaico descrito aqui pelo Bernardo, mas é um outro caminho que está em andamento, está numa fase anterior, está em fase 1 ainda, quer dizer, se completou a fase 1 agora, mas que é o desenvolvimento de uma vacina para o HIV que seja mais de amplo espectro, digamos assim. Então, ela é uma espécie de vacina global, cujo objetivo final é desenvolver anticorpos neutralizantes amplos, ou na sigla em inglês, Broad Neutralizing Antibodies. Esses anticorpos são os anticorpos que conseguem reconhecer aqueles poucos pedaços da proteína de superfície do HIV que não estão sujeitos a tantas mutações. São muito limitados esses pedaços, eles são pedaços pequenos dessa proteína de superfície, mas eles existem. Então, o objetivo desse outro caminho de vacinas é chegar ao desenvolvimento dos anticorpos que conseguem neutralizar exatamente essas partes do vírus. Como é que esses ensaios, qual é a ideia dessa vacina? Essa, na verdade, não é uma vacina só, é uma vacina, como eles estão chamando, de estágios múltiplos. Porque o que você precisa para conseguir produzir esse tipo de anticorpo, esse é um tipo de anticorpo amplo, mas ainda assim, cujas células progenitoras não existem no nosso organismo em quantidade.
Então, o primeiro passo é, você precisa gerar as células progenitoras desses anticorpos, que são células B que a gente chama de naive, são células B ingênuas, mas são células B que eventualmente vão ser capazes de produzir esses anticorpos de amplo espectro. Então, o que se fez até agora, pelo menos nessa área de pesquisa, e é onde vão entrar as vacinas de plataforma de RNA mensageiro. O que se fez até agora foi uma primeira vacina, uma primeira etapa da vacina, que é uma vacina estrutural, baseada em biologia estrutural. Então, é uma vacina que sintetiza esses pedaços específicos da proteína que se acoplam aos receptores das células CD4. Essa proteína, ela, portanto, foi sintetizada, digamos assim, ela não foi retirada do vírus, ela foi sintetizada fora do vírus. E houve um estudo de fase 1, que recrutou 48 pessoas, 48 indivíduos que não são pessoas que convivem com HIV, são pessoas que não têm HIV. Esses 48 indivíduos foram recrutados aqui em Washington, D.C., porque essa pesquisa faz parte do NIH, e foram recrutados também no estado de Washington, então aqui na costa leste e na costa oeste. Essas pessoas foram receber, aí um ensaio randomizado, um ensaio clínico randomizado, então você tem um grupo placebo, você tem o grupo que recebeu de fato a vacina. A vacina foi dada em 2 doses, espaçadas em 2 meses, e o que se observou nesse estudo de fase 1, de novo, esse não é um estudo de fase 3, como o Mosaico, é um estudo de fase 1. Nesse estudo de fase 1, o que se observou foi que em 97% dos participantes foi possível gerar as células progenitoras, as células B progenitoras desses anticorpos de amplo espectro, desses anticorpos amplos. O que agora está sendo desenvolvido? Então, dado o sucesso desse estudo em fase 1, de ter conseguido o primeiro passo, porque antes de você produzir os anticorpos, você precisa das células progenitoras. Então, como isso foi possível, como isso foi alcançado nesse ensaio de fase 1, as plataformas de RNA mensageiro agora, principalmente a plataforma da Moderna, porque a Moderna já se juntou a esses diversos grupos de pesquisadores que desenvolveram esse ensaio fase 1, o que agora vai se tentar fazer é o seguinte: pegar a plataforma de RNA mensageiro, em vez de usar a proteína sintetizada em laboratório, usar o código genético exatamente dessas porções da proteína que se ligam aos receptores das CD4, colocar isso numa plataforma de RNA mensageiro e conduzir exatamente o mesmo tipo de estudo para ver se, por meio da plataforma de RNA mensageiro, você consegue gerar mais células progenitoras do que você gerou com a confecção da proteína. Em conseguindo fazer isso, aí vai se avançando, porque a ideia é, nesses vários estágios, você primeiro gera a célula progenitora. Gerou a célula progenitora, ela está primed, ela foi preparada, ótimo. Agora você precisa boost, você precisa impulsionar essa célula para que ela de fato produza aquele anticorpo, que é o anticorpo que você quer no final do dia, né? No final das contas. Então, daí em diante, vão ter vários outros estágios até que se chegue no desenvolvimento do anticorpo de amplo espectro, capaz de justamente neutralizar esses pedaços da proteína de superfície do HIV que não mudam tanto. E, portanto, essa é uma vacina que, se a gente conseguir chegar nela, ela de fato será uma vacina global. As tecnologias que nós temos hoje, principalmente tendo ocorrido a pandemia de Covid, então isso é para a gente ter uma noção de que quando a gente passa por esses momentos assim de grandes tragédias como a gente está vivendo, esses também são momentos de muitos avanços na ciência. E esses avanços na ciência, eles são
incorporados de maneiras distintas. Então, no caso das vacinas para Covid, elas estão sendo usadas para Covid, mas aquela plataforma, ela serve a outros propósitos. E agora, essas plataformas de RNA mensageiro estão sendo investigadas justamente nessa confecção de uma vacina global para o HIV, o que é um espetáculo, porque não tivéssemos, de alguma forma, tido o experimento em humanos dessas vacinas de RNA mensageiro, talvez nós não tivéssemos dado tantos saltos quanto nós demos em termos da utilização dessas vacinas para outro patógeno, no caso, para o HIV. Perfeito, Mônica. Nossa, muito legal e realmente dá uma esperança muito grande para a gente, né, toda essa evolução. E que bom, né, assim, saber que realmente num momento tão difícil que a gente está vivendo, a ciência está evoluindo ali, a gente está tendo esses saltos, né, que você disse que são essenciais e são maravilhosos, e que é um processo, né, como a gente sempre discute aqui, tenta trazer, né, principalmente no William, a gente faz muito isso, de tentar sempre fazer as pessoas entenderem, né, que a ciência é um processo, não é da noite para o dia que as coisas acontecem, e então são muito importantes esses saltos que a gente tem, né, e acho que a galera gostou bastante aqui da explicação, e consegui compreender muito bem, então é maravilhoso, muito legal a gente poder acompanhar tudo isso. E vou voltar agora, né, também para o Dario, e falando ainda mesmo sobre toda essa parte de pesquisa e tudo mais, como que então, você até comentou um pouco, mas vamos voltar um pouquinho a falar sobre isso, como que essas pessoas, então, que vivem hoje com HIV, possuem, o quanto de acesso essas pessoas possuem com relação à informação, a essas novas tecnologias, tanto de prevenção, de tratamento com relação ao HIV, como que a gente pode, né, então, trabalhar com relação a essa garantia de acesso à informação por essas pessoas, e também, principalmente, como que esses indivíduos, então, né, que vivem com HIV, podem participar mais ativamente do progresso da pesquisa e da ciência. Acho que o Bernardo falou um pouquinho, pincelou um pouco com relação a isso, né, então, quanto mais acesso à informação, né, você vai ter mais pessoas ali procurando, né, podendo ter a oportunidade de ter esse acesso, e como isso também contribui, né, com o avanço também ali das pesquisas e da ciência. Então, em relação ao conhecimento das pessoas, eu acho que é muito raso, na verdade, porque, como eu disse, os ambulatórios estão lotados, né, e o médico ele tem que atender um que já tem 20 esperando para ser atendido. Então, não tem uma consulta com foco na humanização e que desperte o paciente a estar buscando informação sobre a patologia. E, por outro lado, grande parte das pessoas que buscam o ambulatório do SUS são pessoas que não têm um grande poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, talvez não uma formação, né, com potencial, expertise de buscar, né? Porque as pessoas que têm condições financeiras mais elevadas, elas jamais vão no ambulatório do SUS. Elas vão procurar o plano de saúde, consultar no ambulatório, e a tia vai buscar uma medicação no hospital, porque ela não quer nem que tenha o nome associado ao HIV. E aí, nesse sentido, eu queria até parabenizar o movimento LGBT de São Paulo pela iniciativa de dar a parada LGBT, pena que de forma virtual, mas ainda assim, queria parabenizar de ter tido a coragem de pautar o tema HIV/AIDS nesse ano. Espero que volte eu já fui em 2 manifestos LGBT em São Paulo, e espero que tenha uma ainda, né, ao vivo e a cores, que é comigo lá no meio. E uma das coisas que aconteceu em relação por exemplo, tem o Dr. Maravilha, que eu sigo nas redes sociais, que ele postou nas redes sociais dele que ele deu uma entrevista fantástica, que ele falou de PrEP, detectável transmissível, e na entrevista dele não passou nada disso. Foi muito rasa, não deu informação nenhuma, porque a mídia não contribui. Eu não dou mais entrevista para canal televisivo, salvo se for ao vivo. Porque sempre que a gente fala, eles colocam o que eles querem, cortam as informações que são mais importantes. Então, por isso, não há essa busca, né, por conhecer. E, assim, infelizmente, quando a gente pensa que 5% da população brasileira conhece de PrEP, né, no universo, a gente sabe que a informação não chega como deveria chegar. E a gente pode parar essa epidemia, a gente pode fazer com que essa epidemia pare, né? Por aqui, não tenha mais, porque se eu conheço de PrEP, tive uma situação de risco, eu vou buscar PrEP. Se eu tenho uma vida que eu gosto de ter, e da forma que eu quero ter,
não quero fazer uso do preservativo, eu posso buscar PrEP, né? Se eu estou gestante com HIV, eu faço o teste, meu filho não nasce. Então, tem várias formas. Aí, se eu tenho HIV, eu vou me tratar e não vou transmitir. E aí, se eu tivesse a liberdade de falar, olha, fica tranquilo, eu faço testagem, eu posso te mostrar no aplicativo celular que eu posso acessar via aplicativo do SUS que eu estou indetectável, olha, estou indetectável. Se fosse tranquilo, a gente já estaria muito mais à frente. Mas não é. E uma demonstração que eu queria, assim, já comparando ainda Covid com AIDS, quando nós chegamos no grupo de comorbidades de Covid, o que deu de pessoas da população LGBT, um plaquinha justificando a patologia para tomar vacina, tomei a vacina, tenho infecção intestinal, tomei a vacina, sou hipertenso, tomei a vacina, para quê? Né? E ali ficou nítido, para que ninguém confundisse com quem tem HIV. Eu até fiz um post na minha rede social. Não precisa dizer, eu tomei a vacina, eu sou praticamente uma pessoa pública com HIV, faço pelo grupo de comorbidade. O companheiro Moisés, que é do Conselho Nacional de Saúde, fez a mesma coisa, tomei pelo grupo de comorbidades. Quando eu rotulo e digo que artistas LGBT, tomei porque tem pressão arterial. Ao invés de agregar, né, eles nos excluem, nos colocam à margem. E aí, nesse sentido ainda do Manifesto São Paulo, assim, até uma angústia. Hoje em dia, a população LGBT, ela não quer falar de HIV. É uma população que faz parte de comportamento de risco, que é atingida diretamente pela infecção do HIV e não quer falar. Em dezembro, no 1º de dezembro, eu tive que provocar o Conselho Estadual LGBT, provocar o Fórum LGBT, porque uma pessoa do Fórum falou, dezembro, né, o mês do HIV. Porra! O que nós estamos fazendo para ajudar o outro? A gente está gritando, nós vivendo com HIV, que são no momento. Eu milito por negros que sofrem com essa questão do HIV, por mulheres que são, né, atingidas pelo HIV, e o movimento negro LGBT de mulheres não quer abraçar a nossa causa. Então, assim, a gente às vezes cai no desânimo, mas quando eu lembro que tem pessoas que precisam da minha voz, eu não posso me dar o luxo de desanimar, eu tenho que arcar com as consequências, eu tenho que sofrer essas dores para que alguém no Espírito Santo esteja gritando, olha, tem gente vivendo com HIV, porque parece às vezes que pessoas vivendo com HIV é igual cabeça de bacalhau. Eu ouvi isso no início do movimento social, né? Existe, mas você não conhece a cabeça do bacalhau. Mas está aí 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas nesse país, sofrendo calado dentro de casa, morrendo de medo que alguém descubra, e sem a mínima chance de oferecer risco a ninguém, que é o mais revoltante. E a gente não tem, assim, uma imprensa que nos ajude. A gente não tem gestores públicos que nos ajudem. Tem um ou outro, lógico que tem. Temos o Jean Willis, temos a Érica Cocai, temos o senador Paulo Paim, de um universo de quase 1.000 parlamentares em Brasília. Na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nós temos 2 deputados, de um universo de 35, que nos abrem as portas para falar, que nos atendem, né? E aí, eu só queria que, ainda em relação ao Covid e HIV, né, que eles tratassem a questão do HIV como trata a questão do Covid. A gente vê toda hora na televisão. Use máscara, lave a mão com álcool, passe álcool gel, vacine-se, lave as suas mãos, evite aglomeração. Por que não, em dezembro ou no decorrer do ano, a gente também não precisa. Faça PEP, faça PrEP, teve relação de risco, procure o serviço de saúde mais próximo. AIDS tem para se prevenir HIV, tem várias formas, conheça uma, acesse o link tal do governo do estado, da prefeitura tal, outdoors, nos ônibus, indetectável, intransmissível, vivendo com HIV, viver com HIV não representa risco à sociedade, é isso que eu queria ver, entendeu? Assim, essa mesma atenção, e essa minha fala, na verdade, é para contribuir com o Estado num êxito que vai refletir, não no Dario, que vive com HIV, mas o governo do Estado do Espírito Santo, na Prefeitura Municipal de Vitória e das regiões aqui, do Brasil inteiro, como está sendo em São Paulo, né? A gente quer que as pessoas sentem no barzinho e falem de AIDS sem ter alguém que fique vermelho. E aí aproveito para pedir, né, vocês que estão nos assistindo, muito cuidado com os comentários que vocês fazem, porque nós somos 1 milhão. Às vezes eu já no trabalho, numa unidade de saúde, uma enfermeira falou, aquele enfermeiro, ele tem AIDS, olha. Nossa senhora, as pessoas ficam dando bobeira perto dele. E eu vivendo com HIV do lado dela lá, né? Inclusive, eu abracei ela, antes de ir embora, dei um beijinho só para
Entendeu? Mas é assim, porque assim, toda hora a gente toma a gente sofre algum tipo de situação de estigma e preconceito. Acho que a gente precisa começar a avançar também para as questões de habitação, de assistência social, no centro de referência de assistência social, no centro especializado de assistência social, que se possa pautar nos grupos, nas famílias, sobre a questão da sexualidade, da prevenção em IST. Eu acho que é uma política que tem que ser pautada de forma transversal, ela não pode ser fechada, a questão de saúde, ela precisa sair dessa caixinha da saúde para que a gente possa conseguir ter êxito. Na questão da segurança alimentar, na saúde mental, a gente viu também na pandemia de Covid, os hospitais abrindo hospital de campanha, milhares de leitos, comprando respirador, e os CAPs com a mesma equipe do início da pandemia. E está todo mundo pirado, está todo mundo depressivo, com crise de ansiedade, desempregado, e não tem uma assistência da saúde mental na questão do Covid, muito menos para HIV. Né? A gente não tem psiquiatra aqui no Espírito Santo para a pessoa vivendo com HIV. Alguns centros de referência têm psicólogos, psiquiatras especializados para pautar a questão de ISTAs, a gente não tem nenhum. E a gente não pode fechar isso. E também na questão do enfrentamento é de suma importância, apesar que eu sei, na atual conjuntura é praticamente possível. A gente não vai avançar se a gente não começar a pautar a questão de sexualidade nas escolas com nossos jovens e adolescentes. A primeira relação sexual, ela acontece na nossa adolescência, não é depois do casamento, como todo mundo gostaria que fosse. E aí esses adolescentes e jovens, não estou fazendo apologia ao sexo de criança, senão esses adolescentes e jovens já passaram pela puberdade, já com a questão da sexualidade posta, eles precisam saber, não, é assim. Tem que, até para prevenir outros tipos de situações, inclusive do machismo, né, e da violência doméstica, situações de violência sexual também. Mas é imprescindível essa discussão de sexualidade nas escolas, para a gente também conseguir, porque é onde mais avança os índices, né, a incidência de HIV, entre as pessoas idosas e entre os adolescentes e jovens. Pessoas idosas pós, né, centro de referência da pessoa idosa, atividade física, assistência médica, então eles estão, e tem que ser mesmo. E os adolescentes jovens, por que não? Mas que eles tenham uma orientação. E eu acho que é isso. A gente precisa vencer o estigma, a gente precisa vencer o preconceito, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar nesse momento aqui, falando esse assunto com vocês, e espero que a gente possa, daqui a alguns anos, estar comemorando aí não só a tão sonhada cura, mas, assim, a superação dessa situação que a gente vive já há 40 anos, que é do preconceito, da discriminação. E só quem sente é que sabe, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E a dor da pessoa vivendo com HIV não é das melhores, mas a gente é forte, a gente aguenta. E a gente vai falar aí, tá? Okay. Só para reforçar, estou indetectável, viu, gente? Fique tranquilo. Legal. Dario, muito obrigado de novo. A gente que agradece muito, realmente, por você ter topado vir aqui com toda a sua coragem, força e dedicação a todos esses movimentos. Obrigado mesmo. E vamos sim, vamos lá, quem sabe, daqui uns anos, então, né, tomara que não seja tantos anos, mas a gente possa fazer uma live dessa de novo, então, para a gente falar sobre isso, né, a superação aí do preconceito, dos estigmas e quem sabe também, né, da cura ou da vacina. Gente, vamos abrir agora um pouco para as perguntas que vieram no YouTube. De antemão, eu já vou pedir desculpa, caso a gente não consiga contemplar a sua pergunta, que foi ali, né, tivemos algumas, pelo nosso tempo aí tá um pouquinho já apertado, passando um pouquinho vai passar um pouquinho do nosso teto, e então a Natália vai colocar para a gente a primeira pergunta, peço até para a gente tentar ser um pouquinho objetivo ali nas respostas, para a gente conseguir abranger talvez todas eles foram mandadas, né? A primeira pergunta é do André, ele pergunta como é a atuação da PrEP no organismo? Acho que essa é para mim, né? André, a PrEP é uma profilaxia medicamentosa, né? Então, você toma um comprimido com 2 medicações antirretrovirais contra o HIV, mesmo sem ter o vírus. E o objetivo é justamente evitar que o vírus adentre o organismo e infecte as células-alvo, que principalmente
é o linfócito TCD4. E como a gente consegue isso? Tomando regularmente essa medicação e mantendo um nível sérico, que é o nível dessa medicação no sangue, e também nas mucosas, que é por onde há a entrada do vírus no organismo, principalmente via transmissão sexual, um nível ótimo o suficiente dessa medicação que, uma vez presente o HIV, ela consiga impedir que ele alcance o seu objetivo, que é infectar a sua célula-alvo. Acho que essa é a forma mais objetiva de te responder essa atuação da PrEP no organismo. Doutor Bernardo. Oi. Posso falar? Pode. Chegou ao meu conhecimento hoje que saiu, até então, a PrEP ela só era acertada nos SAIs CTAs, Serviço de Referência às STs. E saiu uma nova normativa do Ministério da Saúde que os ambulatórios particulares de plano de saúde vão poder prescrever a PrEP e a medicação poderá ser retirada nas farmácias do SUS, assim como é feita as consultas das pessoas vivendo com HIV. Isso é um avanço para acessar a PrEP, porque tinha muita dificuldade de agenda com os médicos, que estavam sobrecarregados. Já abre mais uma porta para a PrEP. Eu achei interessante citar isso aqui, porque é uma informação que precisa circular urgente. Justo. Super importante mesmo esse acesso expandido à PrEP, e é o que tem mudado a epidemia, né? É a arma que a gente já tem, que tem mudado o curso da epidemia ao longo do mundo. Natália, temos a próxima pergunta. É do Geraldo, né? Vocês sabem se existe algum caso de contaminação com materiais pérfuro-cortantes? Sim, existe. É algo frequente, mas não é a principal forma de transmissão, tá? O risco aí é 0,03% por exposição. Então, é realmente muito baixo, mas é factível e há relato, sim. Portanto, é um dos critérios para você procurar, se isso acontecer, uma profilaxia pós-exposição, que é o que a gente chama de PEP, que também é uma terapia medicamentosa, mas dessa vez o mesmo esquema que uma pessoa vivendo com HIV preferencialmente tomaria, por 28 dias e depois fazer um acompanhamento sorológico para ver se de fato você esteve protegido. Perfeito. Natália, próxima pergunta. Da Patrícia, né? Qual o papel de terapias genéticas, como o CRISPR, numa possível cura para o HIV? Como isso tem sido conduzido pela ciência? Eu adorei essa pergunta da Patrícia, porque ela é super sofisticada, essa pergunta. Uma coisa importante, e aí realmente, por isso que o CRISPR pode vir a ter um papel, é que o vírus, o HIV, ele é um retrovírus, né? O que é um retrovírus? Um retrovírus é um vírus, no caso do HIV em particular, ele é um vírus de RNA, fita única, single-stranded, RNA, e o que ele faz, quando ele entra nas nossas células, é que ele faz a transcrição reversa. Então, ele produz uma molécula de DNA, de double-stranded, enfim, da hélice, né, de DNA, a partir do RNA. Então, ele faz essa transcrição reversa. E a partir do momento que ele faz essa transcrição reversa e produz essa molécula de DNA, essa molécula migra para o núcleo da célula e ela se acopla a um cromossomo. Ela entra no nosso DNA. Aquela molécula de DNA viral vai passar a compor um pedaço do nosso DNA. O CRISPR, como é uma tecnologia exatamente de você conseguir fazer edição genética, né, de você editar genes, em tese, poderia ser usado exatamente para você cortar aquele pedaço do DNA viral que se acoplou ao seu DNA por esse mecanismo que tem o HIV, né, esse mecanismo ardiloso que tem o HIV de entrar nas nossas células. São tecnologias. O CRISPR não é necessariamente uma tecnologia nova, ela ganhou o prêmio Nobel recentemente, mas é uma tecnologia que está sendo agora explorada
em diversos tipos de terapêutica, de tratamentos enfim, genéticos e outros tipos de tratamentos também. Muita coisa está em ensaio clínico e muita coisa está em ensaio pré-clínico. Na verdade, tem muita coisa mais em ensaio pré-clínico do que clínico propriamente. Mas tem ensaio pré-clínico, só lembrando aqui, são ensaios, não são ensaios com humanos, né? Geralmente são ensaios ou in vitro ou ensaios com animais, né? Com modelos de animais. Então, isso daí é uma avenida a ser explorada. Mas é uma pergunta interessante, eu acho, porque ela suscita exatamente esse mecanismo que o HIV tem, que é completamente diferente, por exemplo, dos mecanismos do SARS-CoV-2. É um mecanismo completamente diferente de entrada no núcleo das nossas células e de integração no nosso DNA. Perfeito, ótima explicação. Obrigado, Mônica. Natália, a próxima pergunta. Da Patrícia também. Poderiam falar sobre o caso do geneticista chinês que aplicou uma terapia genética que fez com que bebês gêmeos nascessem resistentes ao vírus do HIV. Vocês teve acesso a esse trabalho? Patrícia está aqui, tá hoje. Eu não cheguei a ver propriamente esse caso, não, mas eu imagino o que esteja funcionando aqui, né? A gente tem, o nosso sistema imune, ele tem uma molécula que se chama molécula HLA, que é uma das moléculas de maior diversidade genética, na verdade, a de maior diversidade genética do nosso organismo. E em certas pessoas que têm uma espécie de resistência natural, não necessariamente imunidade, mas resistência natural ao HIV, foram identificadas já algumas, não todas, porque, enfim, é objeto de investigação isso ainda, mas já foram investigadas algumas mutações no gene da HLA que seriam responsáveis, ou que poderiam ser responsáveis por essa resistência ao HIV. Então, uma pesquisa desse tipo em gêmeos, né, e principalmente gêmeos univitelinos, que vão ter exatamente a mesma molécula HLA, aliás, são os únicos seres que terão a mesma molécula HLA, porque a HLA é como se fosse uma impressão digital, né, genética, cada um tem a sua. Então, eu imagino que tenha sido por aí, tenha sido um tipo de manipulação por aí, mas eu realmente não conheço mais para poder falar, mas eu acho que é nessa linha que vai, né? Gente, vamos chegar ao fim dessa nossa live, desse nosso bate-papo. Nem sei, não tenho nem palavras, assim, eu já sabia que ia ser muito especial, claro, pelo tema, né, que a gente estava tratando, mas eu acho que até superou muito mais ali da expectativa que eu tinha, eu acho que do pessoal também, porque os comentários foram muito bons, né, depois se vocês quiserem, é só olhar de novo, né, ali no ao vivo, né, do YouTube mesmo, onde vai ficar gravado, dá para ver os comentários que foram feitos. E, assim, só teve elogios, né, de todo mundo que estava ali assistindo, tanto pelas excelentes explicações, né, do Bernardo, da Mônica, sempre muito didático e com termos fáceis, né, de acesso para o pessoal poder compreender e entender. Pela fala também do Dario, claro, que eu acho que emocionou muito a gente, acho que essa é a palavra que melhor encaixa, e como eu disse, a gente agradece muito por toda essa força e batalha que você tem feito. E, gente, estão passando, né, um pouquinho dos comentários para vocês terem um gostinho, e eu gostaria então, né, nesse finalzinho, de agradecer imensamente a vocês que ficaram assistindo a gente até agora. Sei que hoje, né, a gente ultrapassou um pouquinho daquilo do normal, né, que a gente faz de 1 hora, mas eu acho que valeu a pena. Espero que vocês tenham aproveitado muito, tenham gostado bastante. E aos meus convidados aqui, novamente, não tem como agradecer, tirarem um tempinho de vocês aí, um tempinho não, né, 1h40 de vocês nessa noite para estarem aqui com a gente, informando, conversando e batendo esse papo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês dois, Bernardo e Dario. Um prazer. Dario foi
maravilhoso de ouvir. É mais que um prazer para mim também, é uma honra estar do lado de pessoas que eu admiro tanto, conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um e falar de um assunto tão relevante como esse. Espero que a gente consiga se encontrar mais vezes e falar mais e produzir mais ciência também. Eu só tenho a agradecer, né? Sou suspeito em falar. Assim, todas as vezes que eu for solicitado, eu vou estar disposto a colocar a minha história, até para motivar outras pessoas, né? E se você que está assistindo recebeu um diagnóstico de positivo, ou se você recebeu recentemente o diagnóstico positivo para HIV, a vida não acabou, a vida é linda, é preciso viver a vida enquanto se tem, e eu preciso que vocês também superem esse momento que não é fácil, mas é perfeitamente possível ser superado, e viva a vida, como nós dizemos no nosso movimento, viva a vida. Viva a vida, gente. Uma boa noite. Uma salva de palmas a todos os participantes aqui. E uma boa noite, gente. E até o próximo Vacina Talks. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.